isso. Perfeito. Bem, então, o que eu... Isso aqui eu tinha colocado, né, que o nosso mercado regulado, a gente tem diferentes, né, tem os planos antes e depois da lei, diferentes modalidades de operadoras e diferentes tipos de contratação. Isso impõe que a gente tenha regras específicas, né, para cada tipo de contratação, por exemplo, no que diz respeito ao reajuste de planos de saúde. E aí eu vou falar um pouquinho mais dessas regras adiante, mas isso é importante para mostrar que nós não temos regras diferentes, nós temos regras específicas justamente por causa da especificidade de um tipo de contratação, né, contra o outro, e um tipo de plano, por exemplo, que é pré ou que é pós-lei. Bem, o nosso setor, esse é um quadro, né, que veio do Boletim Panorama de Saúde Suplementar, e a gente já tem aproximadamente 51 milhões de beneficiários e estamos com 80%, que sempre foi um marco do nosso setor, 80%, né, desse número de beneficiários em planos coletivos, né, sejam eles empresariais ou coletivos por adesão, com grande número deles, né, mais de 60% em planos coletivos empresariais. Então, antes de falar um pouco de reajuste de preço, né, eu queria falar sobre dois princípios norteadores do cálculo, tanto de preço quanto de reajuste. O primeiro deles é o mutualismo, né, que faz com que mostra para a gente que a gente tem que muitas pessoas contribuírem para um único fundo, para que algumas pessoas utilizem, né? E o outro, que também é um princípio básico do nosso setor de saúde suplementar, que é o pacto intergeracional. Nós não temos como cada idade bancar o seu próprio evento de acordo com o seu próprio risco. Né? Por quê? Porque o plano ficaria oneroso demais para os idosos e barato demais para os beneficiários mais jovens. Então, nós temos na saúde suplementar um pacto, né, intergeracional, ou seja, entre as idades, as faixas etárias, e que quanto maior a idade, maior o risco, mas esse risco ele é suportado pelas faixas etárias anteriores. Então, esses são dois princípios, né, que norteiam, né, o setor de saúde suplementar. Então, aqui de uma forma simplificada, né, muitos beneficiários pagam, né, os planos para que alguns beneficiários utilizem esse serviço assistencial quando assim precisarem. Bem, e a precificação de planos de saúde, né? A precificação de planos de saúde, ela leva em conta muitos dados, muitas informações, muitos parâmetros, né? Que vai de valor dos procedimentos, ressarcimento ao SUS, frequência dos procedimentos, decisões judiciais, custos regulatórios, novos procedimentos, perfil etário, envelhecimento e despesas que não são assistenciais, que são aquelas administrativas ou comerciais. Então, todas essas informações, elas precisam fazer parte da composição do preço para que esse preço, né, esse plano seja corretamente precificado e aquela assistência médico-hospitalar contratada seja prestada quando o beneficiário precisar. Bem, já falei também que aumento de idade, né, faz com que aumente o risco da assistência médica. A gente sabe que quanto mais idoso, nós passamos, né, já por duas transições, uma epidemiológica, em que nós não temos mais aquelas doenças em que são agudas e que a pessoa rapidamente morre, né? Nós estamos numa fase de doenças crônicas, então que leva, né, a uma internação mais longa, uma recuperação mais longa. Tudo isso faz com que nós tenhamos uma utilização do plano maior, e também a idade, né, que aumentou. A gente está com uma expectativa de vida cada vez maior, a nossa transição demográfica, assim, a pleno vapor, fazendo com que nós tenhamos tanto a maior utilização de eventos, quanto também uma maior idade, por isso um maior risco, trazendo, consequentemente, no maior preço. Bem, então, a correta formação de preço, ela garante a sustentabilidade econômico-financeira de longo prazo do mercado de planos de saúde. Se a gente não tiver uma adequada relação entre os riscos assumidos pelo operador e os prêmios cobrados, nós não vamos sustentar essa prestação de serviço de uma forma longa, adequada e de qualidade. Então, é necessário que, conforme o beneficiário envelheça, o valor da sua mensalidade seja reajustado para refletir o perfil de risco apresentado pela sua nova faixa etária. Esse reajuste, que é o de faixa etária, ele não pode se confundir com o reajuste financeiro anual. Bem, e os reajustes anuais? Os reajustes anuais, eles são instrumentos contratuais que visam a atualização das mensalidades frente à variação dos custos dos insumos. Então, os dois reajustes, né, tanto por faixa etária quanto anual,
eles servem para preservar a continuidade do serviço. Seja porque o risco da pessoa aumenta, né, com o seu envelhecimento, e o outro, porque o custo dos insumos, né, para a prestação daquele serviço varia, né, aumenta ao longo do tempo, e que se a gente não atualizar a mensalidade do plano frente a essa variação de custos, a operadora não teria condições de continuar a prestar, né, aquele serviço. Então, os reajustes, eles devem estar necessariamente atrelados à dinâmica do custo observada do próprio setor, ou seja, do setor específico de planos de saúde. Então, o que buscamos, né? Buscamos preços adequados e reajustes justos, né? Então, aí a gente está... Qual é a dificuldade? Qual é o reajuste que é justo para manter, né, a continuidade dos serviços? O que se busca é a manutenção do equilíbrio econômico entre as partes, operadora, contratante, beneficiário, operadora, beneficiário, a estabilidade das regras regulatórias, isso é imprescindível, né, para a manutenção do setor, porque a gente não pode, a todo momento, ficar mudando regra, porque a gente tem que dar uma diretriz e um caminhar, né, para essa jornada do beneficiário e da operadora nesse setor. E a preservação da relação contratual. Bem, então, falando de variação de faixa etária rapidamente, ele é um aumento aplicado em razão da mudança de idade do beneficiário. Ele acontece quando o beneficiário atinge, né, uma idade que representa o início de uma nova faixa etária. Ele visa garantir o pacto entre as gerações. Não tem necessidade de autorização prévia da ANS, então não precisa pedir autorização para que a ANS autorize esse reajuste de faixa etária. E ele tem uma regra diferenciada. Se o plano foi contratado antes da lei, né, antes de 98, segue o que está no contrato. Se ele foi contratado antes do Estatuto do Idoso, a gente tem aquela regra de 7 faixas etárias. Se ele foi contratado depois do Estatuto do Idoso, em que, né, proibiu a variação, a discriminação dos beneficiários com mais de 60 anos, a ANS puxou essa faixa etária para 59 anos, e aí a gente tem 10 faixas etárias. E a gente tem um outro reajuste, que é o anual, né, que acontece todo ano, e ele só pode acontecer uma vez a cada 12 meses, e ele visa garantir a sustentabilidade do plano. Esse tipo de reajuste, ele tem uma regra que depende tanto da contratação do plano, se ele foi antes ou se ele foi depois da lei, e também do tipo de contratação. Aí sim nós temos uma regra específica para contratação individual e outra regra específica para contratação coletiva. Bem, aqui falando só de uma forma esquemática, né? Tem um esqueminha já que vocês vão ficar com a apresentação. Eu acho legal que antes do Estatuto do Idoso nós tínhamos 7 faixas etárias, depois do Estatuto do Idoso 10 faixas etárias. E tem uma regra de que a diferença, né, entre a última e a primeira faixa não pode ser mais do que 6 vezes. Então, a operadora não pode onerar, né, a última faixa etária em mais de 6 vezes o preço da primeira faixa etária. Entrando em reajuste por variação de custos, né? Isso aqui é o que a gente mais vê e, para mim, é uma coisa importante esclarecer por que o reajuste é sempre maior do que a inflação, né? Então, toda vez que a ANS anuncia o reajuste do plano de saúde, esse ano a gente anunciou 9,63%, nos contratos a partir de maio até abril do ano que vem, sempre isso vira manchete de jornal, né? Reajuste da ANS é maior do que a inflação, é mais do que o dobro da inflação. Maior reajuste desde o ano 2000. Então, isso é notícia todo ano, e isso não acontece só no Brasil, isso acontece no mundo todo. Eu tinha colocado que o reajuste do plano ele tem que ser atrelado ao custo do setor, né? E a inflação, ela não é o custo do setor, né? A inflação, ela é um índice de preço. O que é um índice de preço? Ela mede a variação de preço de uma mesma quantidade consumida, só que de um ano para o outro. E o reajuste de um plano de saúde, ele é um índice de valor, porque ele não só mede a variação do preço, ele também mede a variação da quantidade. Então, esse esquema aqui eu gosto muito, que um índice de preço, nós tínhamos no ano T, né, 3 itens consumidos custando 1 cifrão. No ano T mais 1, ou seja, no ano seguinte, nós tínhamos 3 itens consumidos custando 2 cifrões. Então, nós tivemos uma variação no preço. Um índice de valor, né, que está aqui à direita, nós temos no ano T 3 itens consumidos custando 1 cifrão. No ano seguinte, nós temos 5 itens consumidos custando 2 cifrões. Então, nós tivemos um aumento de preço e de qualidade e de quantidade. Aqui é só uma outra forma de falar a mesma coisa, né? Um índice de preço e um índice de valor. E aí, o que está inserido no custo do setor de saúde suplementar?
o preço do procedimento, a quantidade de procedimento e o tipo de procedimento. Tá? Aqui é uma tela mostrando a frequência de utilização, né, que ela teve uma queda aí no ano, né, no ano da pandemia, 2020, 2021, mas nós já resgatamos agora em 2023, estamos subindo novamente a utilização dos serviços de saúde, de assistência médica hospitalar. Então, obviamente, né, nos anos aqui de 2020, 2021, que foram utilizados para o cálculo do reajuste de 2021, nós tivemos inclusive um reajuste negativo. Por quê? Porque nós tivemos uma queda na utilização e, com isso, nós tivemos um reajuste, né, uma variação de despesa negativa. Agora a gente já está com o quê? Com custos crescentes e com utilização crescente, fazendo com que a gente vá tendo reajustes maiores. Bem, o reajuste anual por variação de custos individual ou familiar, ele é autorizado pela ANS, ele está vigente desde 2018, né, com a primeira aplicação em 2019, e ele é uma metodologia que pondera despesa assistencial e o índice de preços, né, ao consumidor, que é o IPCA. Por que ele é feito assim? Como a gente entende que no plano, né, a gente tem dentro do preço, eu coloquei ali na formação do preço, nós temos a parte que é assistencial, né, que é para assistência médica mesmo, rol de procedimentos, as despesas médicas, ressarcimento, decisão judicial, e nós temos a parte que é a parte administrativa. Então, entendendo que essa composição do preço se dá de forma 80% para a parte assistencial e 20% para essa parte administrativa, nós dividimos em reajuste dessa forma também, em que a gente pega 80%, a gente mede a variação da despesa assistencial e 20% desse reajuste, ele se deve à própria inflação, ao IPCA. Bem, entrando exatamente no reajuste por variação de custos de planos coletivos, né? Também, por ser um reajuste anual, ele só pode acontecer uma vez a cada mês, a cada ano, no aniversário do contrato. Ele reflete o aumento também dos custos médicos hospitalares, obviamente. Só que aqui a gente começa a ter algumas regrinhas, né, que a ANS trouxe de modo a proteger mesmo, né, alguns tipos de contratantes e alguns tipos de contratos. O reajuste anual de planos coletivos, ele é negociado entre operador e pessoa jurídica contratante. Ele tem que estar lá, né, no contrato, mas ele é negociado, né? E aí, nos contratos com até 30 beneficiários, a ANS criou uma regra em 2012 que esses contratos eles devem ser agrupados para receber o mesmo reajuste. Eu vou falar isso melhor no slide seguinte, tá? Por que isso? O objetivo era diluir numa massa pequena, vocês imaginem um contrato com 5 vidas, né? Inclusive, uma das perguntas que chegaram para a gente responder foi isso, né? Uma empresa pequena tem, de repente, um evento, né, considerado atípico, catastrófico, e como que ficaria a sinistralidade daquele contrato? A operadora, no ano seguinte, ela poderia reajustar esse contrato em 400%? Não, ela não pode. Por quê? Justamente visando proteger esses contratos menores, né, foi criada uma regra em 2012 que a operadora deveria praticar o mutualismo, aquele que eu falei lá na frente, que era de juntar, né, bastante grupinhos para a gente, com muita gente, né, alguns poucos utilizarem. A ANS entendeu que a operadora deveria promover o mutualismo desses contratos pequenos. E aí ela agrupa esses contratos e dá um único reajuste. Então, isso é uma forma de quê? De proteger os contratantes menores e não fazer com que eventos, né, catastróficos, não precisa nem ser catastrófico, mas às vezes um bebê numa UTI neonatal, num contrato pequenininho, né, dependendo do tempo que aquele bebê fica internado, ela já eleva, né, o custo daquele plano, daquele contrato para muito, e quando for comparado com o ano anterior, ele fica um reajuste absurdo, né? Então, essa é uma regra que existe desde 2012. Ela é perfeita? Não, a gente vai mostrar por quê e como a gente está tentando melhorar. O reajuste anual de plano coletivo, ele tem uma comunicação obrigatória à ANS e desde 2015, na verdade, desde 2016, porque é uma regra de 2015 que começou a valer em agosto de 2016, né, existe lá no PIN, né, da saúde suplementar, um espaço em que a operadora tem que comunicar para o contratante como é que ela chegou naquele cálculo do reajuste. Então, é uma medida de transparência,
né, que a ANS exigiu que a operadora tivesse com o contratante. Então, antes de a operadora praticar aquele reajuste com o contratante, ela tem que disponibilizar o cálculo até 30 dias antes da aplicação daquele reajuste para o contratante. E aí eles entram naquela fase de negociação que eu coloquei aqui no item 3, que ele é negociado entre a operadora e a pessoa jurídica contratante. E o que a ANS faz com relação aos reajustes coletivos? Ela monitora. De que forma? Ela recebe todos os reajustes que são comunicados, que são praticados, a comunicação desses reajustes ela é obrigatória. Nós fazemos uma pesquisa de agrupamento de contratos, entendendo se a operadora está praticando essa regra de agrupar seus contratos e como é que ela está calculando esses reajustes. E nós temos uma nova medida técnica, uma nova medida que ela está vigente desde 2021, que é a visita técnica, em que nós visitamos operadoras e conferimos se ela está regular com a prática de seus reajustes. Nessa visita técnica, nós selecionamos 11 operadoras, todas com mais de 100 mil beneficiários. Para que isso? Porque a gente queria dar uma abrangência maior para esse trabalho, pegando somente operadoras com grande representatividade, assim, em termos de beneficiários. E aqui seria um pouquinho de uma forma esquemática como é que se faz o agrupamento de contratos. Então, por exemplo, a gente tem um contrato A com 29 vidas, um contrato B com 5 vidas e um contrato C com 80 vidas. Cada contrato desse teria um reajuste único, né? Um de 10%, outro de 18%, outro de 5%. O que a operadora é obrigada a fazer? Aqueles contratos com até 29 vidas, né, até 30, ela tem que juntar. Então, por exemplo, esses contratos aqui, A e B, eles seriam juntados aqui num só, de 34 vidas, e ao invés de um receber 10% e outro 18%, os dois teriam que receber 11% cada um. E esse contrato C aqui, que tem mais de 30 vidas, ele tem o seu próprio reajuste, que é 5%, tá? Então, essa regra é uma regra vigente desde 2012, ela se aplica nos contratos por adesão, nos contratos empresariais e nos contratos adaptados, e ela não se aplica para planos exclusivamente odontológicos, planos para ex-empregados e plano com formação pós-estabelecida, com formação de preço pós-estabelecida. Bem, essas regras existem, elas estão suficientes? Não. Por que elas não estão suficientes? É o que a gente mais vê, a repercussão na sociedade, né? De notícias de, olha, pacientes vão ao PROCON contra reajuste dos planos de saúde. Planos de saúde coletivos sobem 60%. Então, a PROCON multa a Sul-América em 10 milhões por reajuste de planos de saúde. Então, assim, são notícias que a gente vê diariamente. Por que a gente vê diariamente? Porque elas acontecem sempre que um contrato recebe um reajuste no seu aniversário, né? É um pouco diferente daquele reajuste individual, que ele acontece num período específico. Mas o reajuste coletivo, como ele é único por contrato, a todo momento a gente está vendo contratos sofrendo reajustes nos seus aniversários em patamares bastante grandes. E aí, a ANS pode agir sozinha? Não. O contratante pode agir? Pode, né? Como é que o contratante pode agir? Ele pode promover, né, programas de promoção de saúde para os seus empregados, de modo que ele consiga cada vez mais deixar a sua população ali, né, que ele cuida, né, cada vez mais sã, cada vez mais saudável, para que ela possa utilizar menos, para que ela possa precisar menos do plano e, com isso, a sua sinistralidade cair e ela ter condições de quê? De ter uma boa negociação no reajuste. Ele pode ser mais atuante na negociação dos reajustes dos planos, ou seja, exigir memória de cálculo com dados de utilização, valores e sinistralidade, justamente aquela resolução que eu falei, que é desde 2016, ela é obrigada a receber 30 dias antes. Não recebeu, ela tem que exigir, né? Não recebeu, exigiu, a operadora não mandou, a ANS, né? Ela pode comparar novas opções de plano, e aí, quando ela for negociar seu reajuste, ela já ter, né, em mãos novas opções para saber, olha, esse reajuste está muito alto, então eu tenho como fugir por aqui. Conhecer as regras de portabilidade de carências, garantindo a mobilidade da carteira no sistema de saúde suplementar. Então, nós temos uma regra que ela é para todas as contratações, individual, adesão e empresarial. Então, o contratante pode fazer uso dessa regra de portabilidade, né? E, com isso, tirar a sua operadora de um lugar e colocar em outro.
E consultar os dados públicos da ANS. Assim, a ANS tem muitos painéis, é um valor para a ANS a transparência das informações que ela recebe, e se a operadora consulta dados públicos, se a operadora não, se o contratante consulta dados públicos, ele tem muito mais condições de negociar reajustes e negociar preço. Bem, e aí eu cito aqui 2 painéis específicos, um é um painel de precificação e o outro é um painel de reajuste de planos de saúde, de planos coletivos. Ambos são de atualização semestral, né? A gente tem informação de preços comerciais, né, em diferentes cidades, nas diferentes abrangências, nas diferentes segmentações assistenciais, se é um plano completo, se é um plano só ambulatorial. E o painel de reajuste de planos coletivos, que nós temos informações por operadora. Você pode chegar lá e saber, olha, em média a operadora A está praticando quanto de reajuste? Você vai lá, seleciona a operadora, então, e vê como é que ela pratica seus reajustes. Então, são informações que acabam empoderando mesmo o contratante na escolha da melhor operadora e do melhor plano para os seus empregados. Aqui é um quadro do painel do RPC, né? Ele traz informações estatísticas, né? Nesse caso aqui, por exemplo, um reajuste médio, adesão empresarial e outras contratações. Então, como é que é o histórico, a evolução da quantidade de beneficiários e o reajuste médio desses planos. Bem, coloco também aqui os dados no portal da ANS, que nós temos essas informações tanto no portal da ANS quanto no PDA, que é o Portal Brasileiro de Dados Abertos. E a ANS, né? O que a ANS pode fazer para melhorar tudo isso, né? A ANS, ela cria regras, né? De formas genéricas, né? E gerais, né? As regras são as regras regulatórias de cobertura para diferentes tipos de operadoras e planos, elas são a mesma, ela não depende, né? O rol de coberturas e prazos de atendimento não importa se é um plano coletivo, se é um plano individual, então ela é uma generalidade de regras, né, de coberturas para esses diferentes tipos de operadoras e planos. Mas, para preço, reajuste e rescisão contratual, nós temos sim uma regra específica de preço, né? Reajuste e rescisão, porque reconhecemos o quê? A vulnerabilidade da pessoa física como contratante. E temos regras prudenciais que fazem com que a operadora reserve um pouco do que ela ganha, né, para fazer jus a dívidas que ela vem assumir, que são as provisões técnicas. Temos as regras de portabilidade garantindo a mobilidade do beneficiário no sistema de saúde e a transparência das informações de preço informada pelas operadoras nos painéis. Mas a ANS vem trabalhando, né, está na nossa agenda regulatória 2023-2025, né, a avaliação econômico-financeira dos produtos, que nós estamos avaliando exatamente as regras dos reajustes coletivos. Então, é exatamente a minha área, né, que está tratando disso. Nós estamos finalizando agora uma análise de resultado regulatório das regras do reajuste coletivo, para ser apreciado pela diretoria colegiada, e com isso nós aprimorarmos essas regras de reajuste coletivo. Que regras seriam essas? A regra de agrupamento, porque nós já verificamos que o agrupamento de 30 beneficiários não está sendo suficiente. A regra de cláusula contratual, porque não adianta a gente pedir para a operadora ser transparente com o contratante se a regra ela é indecifrável, né, cheio de fórmulas e a gente não consegue entender quem dirá o contratante. E também com relação à rescisão. Então, são os 3 itens assim que vão ser o pilar da nossa mudança regulatória de reajuste coletivo. E também estamos aprimorando as regras de mecanismos de regulação financeira, que são a famosa coparticipação e franquia. Por quê? Porque as regras que nós temos atualmente, ela não estabelece claramente qual é o limite desses percentuais de coparticipação e franquia, e nem quais são os procedimentos que seriam vedados. Então, também, acho que com certeza até 2025, né? Porque nós temos uma agenda regulatória que nos amarra e que nos compromete junto à sociedade a entregar esses serviços, a gente vai ter mudança de regras, tanto do reajuste coletivo quanto de mecanismos de regulação financeira. Então, aqui eu já falei, são os aprimoramentos necessários, né? Entendendo que o agrupamento está pequeno e aqui a gente precisa aumentar esse agrupamento, criar regras de limitação e vedação de mecanismos de regulação financeira e criar regras que ampliem o mutualismo, porque é um pilar, né? Como eu disse lá, era um princípio básico, né? E torne o sistema mais sustentável.
Aqui, por fim, eu indico uma leitura habitual. Ele é um boletim da ANS, publicado trimestralmente. Ele foi publicado em julho, que é o Panorama de Saúde Suplementar. Aqui vocês têm informação de todo o setor de saúde suplementar. Então, nós sabemos que são muitos boletins, são muitos painéis dinâmicos, né? Então, por exemplo, na minha área eu tenho meus painéis dinâmicos, a Marli tem os dados da área dela, a Flávia tem os dados da área dela, a Angélica tem os dados da área dela, mas nós temos um caderno, que a gente pode dizer que é da ANS, que é o Panorama de Saúde Suplementar, que tem informações de todo o setor. E é isso, eu me coloco à disposição para responder as dúvidas.